Então, ok. Vocês querem que projete aqui o texto também ou não precisa? Vocês pode projetar aqui? Pode compartilhar a tela? Ok, vamos lá. Estão visualizando? Alguém dá ok para mim aí para eu começar. Beleza. Gente, o tema da aula de ética, eu estou usando psicologia jurídica também, porque eu acho que vai ajudar a gente a fazer uma ponte entre as duas disciplinas. Eu acho que nesse momento aqui, nesse tema, dá para a gente articular, tá? Então, o texto que eu estou usando na aula de ética é um texto de jurídica. Eu acho que a gente vai poder, assim, aprender um pouco melhor o que que a né? O que que a ética, o que que a jurídica pode trabalhar da perspectiva de ética também. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui, ver se vocês estão vendo meu potinho de álcool em gel ou se vocês estão vendo minha cara. O que que vocês estão vendo? Ah, ótimo. Então tá bom. Tá. Então tem o texto e tem eu. Ótimo, beleza. Vivendo e aprendendo, é isso que eu queria. Então vamos lá. Esse texto, então, ele vai falar sobre para além da perícia, as impermanências do psicólogo nas varas de família. Esse é um texto da Laura Soares, é uma pesquisadora da UFMG, e eu trouxe esse texto para a gente discutir a questão do trabalho do psicólogo em equipes multiprofissionais, tá? Utilizando aí a psicologia jurídica, que também é de nosso interesse. Bom, na introdução do texto, a gente vai ver a autora falar, eu fiz uma marcação aí no texto que eu mandei para vocês, o seguinte, eu vou ler a frase que está no texto para vocês verem. A inserção da psicologia no cenário jurídico possui longa trajetória atravessada por impasses na interconexão com o campo do direito. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto já traz logo de cara a noção de multiprofissionalidade do psicólogo jurídico. A psicologia jurídica ela já nasce multiprofissional. E aí, se a gente for pensar, a gente pode estender isso para outras áreas, por exemplo, a psicologia hospitalar. Né? Quem que convoca o psicólogo no hospital? O médico. Quem que convoca o psicólogo, por exemplo, na psicologia do esporte? Os gestores do clube, né? Administradores, enfim. Pensem nas várias áreas de atuação da psicologia, vocês vão ver que sempre nós estamos, desde o início, desde a inserção, nós estamos articulados, né, à prática com outros profissionais, tá? Sempre a gente vai estar relacionado a outros profissionais desde esse momento de inserção. Então, o trabalho em equipe, gente, ele já começa aí, tá? Não tem como fugir dele, não. E aí ela vai dizer, né, a autora vai dizer que essa interconexão da psicologia com o direito já vai trazer impasses, né, ao longo da história. Ela vai nortear, ela vai delimitar três momentos de mal-estar. O primeiro mal-estar é no ingresso da psicologia nesse lugar, onde surgiram questões sobre o fazer, a construção da prática, a ampliação da atuação do psicólogo para além da perícia. Então, vocês estão vendo que todos os impasses são relacionados à nossa articulação com os outros campos, né? Quando eu falo do que o psicólogo faz no lugar, eu estou dizendo que existem outros fazeres diferentes dele e que ele precisa estabelecer qual é o seu, né? No próximo parágrafo aí, na segunda fase que ela fala, no segundo mal-estar que acontece no trabalho do psicólogo com o direito, ela fala que é um mal-estar pela subjugação, ou seja, pela submissão. Ela diz que há uma, há uma certa cultura de que a psicologia deve se submeter ao direito.
né? Então, isso é um ponto que para ela gera, né? Ela coloca isso como uma condição de mal-estar, né? Vocês estão vendo que esse segundo mal-estar que ela fala também tem relação com a interconexão das profissões. Não só isso, a gente pode abordar isso também pelo âmbito dessa questão cultural mesmo, do lugar do direito na nossa cultura, né? Mas está relacionado a essa interconexão das profissões. O terceiro ponto, que é o que ela vai desenvolver no trabalho, é o terceiro mal-estar, que ela fala que esse mal-estar tem aroma de passado, ou seja, ela diz que há uma perda atual do trabalho, do espaço de trabalho, né, do psicólogo no contexto jurídico, e que muitas vezes esse trabalho está limitado à perícia. É demandado muitas vezes que o psicólogo faça perícia, né? Então, mais uma vez, a gente está falando de uma relação entre o psicólogo e os outros agentes ali os outros atores daquela cena jurídica que vão trazer mal-estar para a profissão, né? Então, a partir desse mal-estar, ela começou a fazer uma pesquisa, ela desenvolve o método dessa pesquisa. Eu não vou render muito nessa parte, porque não é do interesse dessa aula, tá? Mas esse texto, eu mandei ele completo para vocês, sugiro que vocês leiam. Esse texto faz parte de um livro, o nome do livro está aí na primeira nota de rodapé, na primeira página, mas se vocês quiserem, eu tenho ele em PDF. Só me passa o e-mail, quem quiser, que eu mando para vocês poderem compartilhar o livro completo, que ele é todo sobre atuação na psicologia jurídica. Tem até um artigo nesse texto que eu me lembro que alguém na sala me perguntou sobre constelação familiar. Nesse livro tem um artigo onde uma das autoras fala sobre a prática da constelação familiar no campo jurídico, tá? Tá, vou mandar, Cleusa. Vou mandar no e-mail da turma então, tá? Se eu não mandar, vocês me lembrem, tá? Então, agora eu estou partindo para a página 3. No início da página 3, ela vai delimitar quais os pontos que ela trabalha. Lá em cima, ela vai falar que ela vai trabalhar a formação do profissional, o preparo profissional, formação e preparo profissional, o cotidiano e condições de trabalho. Esses são os 3 pontos que ela vai delimitar e que ela vai tratar da inserção do psicólogo e desse mal-estar que se apresenta no trabalho da psicologia jurídica. No primeiro ponto, formação e preparo profissional, vocês vão ver aí no subtítulo aí embaixo, a pergunta direcionada aos profissionais que tratava especificamente sobre essa temática foi: o que na sua formação contribuiu ou dificultou o desempenho da função de psicólogo no Tribunal da Justiça? Então, eu selecionei aqui, dentro dessas respostas que ela teve, eu selecionei aquelas que indicam os impasses da relação do psicólogo com outros profissionais, né? Então, primeiro, a diversidade teórica. Ela, na pesquisa, ela viu que todos os profissionais tinham uma formação de preferência, alguns em psicanálise, outros em psicologia social, em avaliação psicológica, e ela diz que isso forma um mosaico epistemológico, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês a imagem do que é um mosaico. Eu sei que algumas pessoas podem ter a noção do que é, mas eu vou compartilhar com vocês para vocês terem essa noção agora. Por que ela chama mosaico epistemológico? Quer ver? Vamos lá. Aí, ó, estão vendo? Olha só o mosaico, gente. O mosaico, ele é composto de várias partes. Esse daí, se eu não me engano, tem 35 partes, 30 partes. Inclusive, é um brinquedo, né, em forma de mosaico, um mosaico em forma de brinquedo. Vocês percebem que as partes são muito bem delimitadas e que elas estão compondo o todo, mas elas não se misturam? Se elas se misturassem, elas nem seriam um mosaico, né? Poderia ser uma pintura abstrata, poderia ser qualquer outra coisa, mas o mosaico, as partes compõem o todo, mas elas não se misturam. Não se misturam e mais, às vezes elas nem se relacionam. Vocês estão vendo que o amarelo não encontra o azul?
o verde não encontra o azul, né? Então, eu queria que vocês tivessem essa imagem em mente quando vocês pensassem na ideia do mosaico epistemológico. Quando a gente fala do mosaico epistemológico, é justamente essa condição onde os saberes se apresentam, né? Peraí que eu compartilhei o texto errado, vou voltar. Esses saberes se apresentam, mas nem sempre eles se relacionam. E isso é importante para a gente entender a relação, ou pelo menos a diferença que há entre multiprofissionalidade e interprofissionalidade. Ser multiprofissional é uma coisa, ser interprofissional é outra, tá? Então, esse mosaico ajuda a gente a pensar essa situação. Esse mosaico epistemológico é o que ela encontrou na pesquisa. Ela encontrou profissionais que têm vários conhecimentos em áreas específicas da psicologia, em linhas específicas da psicologia, e mosaico é aquilo que está junto, mas nem sempre dialoga, tá? Estão acompanhando até aqui? Vou seguir. Quem cala, consente. Beleza. Esse mosaico epistemológico, então, né, vai ter influência não só no trabalho da psicologia com outros profissionais de outras áreas, mas também quando há mais de um psicólogo trabalhando no mesmo fórum. Às vezes, esses psicólogos têm formações distintas e não dialogam, às vezes por uma questão que também passa a escolha teórica, tá? Então, falando de multiprofissionalidade, de trabalho em equipes, né, multiprofissionais, essa noção da formação da psicologia tem uma interferência, tá? Um outro ponto que eu acho muito relevante para vocês, já está na outra página, no segundo parágrafo, a importância do papel da universidade. O que elas vão dizer? Que na formação dos psicólogos e dos psicólogos entrevistados, as pessoas falaram da importância do estágio, né, em psicologia jurídica durante a formação. Muitos profissionais nem tiveram disciplina de psicologia jurídica na formação, nessa entrevista dela. E vários tiveram, mas não tiveram estágio. Então, ela fala que no estágio, o aluno e a aluna da graduação pode ter contato com essa relação interprofissional, né? Então, a importância do estágio, ou seja, na formação curricular, né, na formação da graduação, para essa relação que o psicólogo vai ter posteriormente como membro de uma equipe. Tá? Então, isso também é um ponto que a gente precisa considerar como sendo um ponto importante na formação, que vai trazer influências depois na relação do psicólogo com outros profissionais com os quais ele trabalha. Lá no finalzinho dessa página, ela fala da formação continuada, e aí tem um ponto que tem muita interferência no trabalho do psicólogo em equipe, que é a formação continuada, ou seja, a gente já falou disso nessa disciplina de ética, que é uma das bases da formação do psicólogo, é que a formação dele não termina na graduação, né? Então, a formação continuada, muitas vezes, uma pós-graduação ou um curso, né, fornecido pelo próprio Tribunal de Justiça, vai fazer com que esse profissional tenha contato com uma linguagem própria daquele campo de atuação, né? Então, essa diferença, às vezes, da lei, jurisprudência, medida de segurança, todos esses termos, esse linguajar que é próprio da área, a gente não aprende na faculdade. Isso precisa ser buscado depois. E isso é importante para que esse psicólogo fale, né, uma língua minimamente próxima daquela linguagem que é dita ali dentro e até entenda o que está sendo dito para a prática dele, tá? Então, a formação, não só dentro da... O som não tá bom. Vocês estão me ouvindo, não? Vou chegar mais perto aqui. Ah, então pode ser aí. Quem me falou que o som não tá bom, dá uma olhada no seu som aí. De repente a falha tá aí. Oi? Ah, tá. Pode ser pela conexão aqui. Vou tentar ficar de olho.
Então, essa última parte, vocês entenderam? A noção da formação continuada e essa necessidade de estar por dentro da linguagem que é falada, né? Até para que esse fluxo de informações seja bem, seja fluido, né? Ali na, no trabalho cotidiano. Tem uma pessoa me comunicando aqui, gente, que tem gente com o microfone aberto, e talvez isso pode estar dando alguma interferência. Vou pedir de novo para vocês silenciarem o microfone de vocês para a gente ver se diminui um pouco essa interferência aqui. Talvez algum ruído, pode parecer que está picando a minha voz. Avançando aí para a página 5, a gente vai ver no inicinho o que acontece? As atividades desempenhadas pelo psicólogo no judiciário exigem do profissional um conhecimento voltado para o contexto dessa articulação com o direito, que é diferente de simplesmente pegar o saber da psicologia e encaixar lá dentro. Tá? Esse é um ponto que ela fala que essa formação ela precisa estar ser continuada para que o psicólogo fale ou esteja imerso nessa linguagem que é falada no espaço de trabalho dele, para que ele possa ter uma facilidade para criar estratégias que sejam necessárias ali e que não ele fique somente transpondo modelos externos para aquele lugar, né? A gente sabe que isso não funciona e elas marcam a importância de se falar uma língua comum, né? Não falar só ela, mas falar também ela, tá? A gente não tem que mudar a nossa linguagem, né? Da nossa carga, de tudo aquilo que a gente aprende, né? Na nossa profissão. Não vou sair repetindo artigo, não vou sair repetindo jurisprudência por aí, mas eu preciso estar por dentro, também saber me comunicar, ouvir essa língua, tá? Além da minha. Outro ponto, né, que ela fala, está nessa citação aí, complementando essa questão, que a Esther, né, essa psicóloga que ela entrevistou, está falando assim, a escuta é primordial, não é um espaço de terapia, não tem tempo para isso, você tem prazo. Ou seja, tem uma temporalidade diferente lá, né? Então não dá para a gente simplesmente aplicar lá dentro o que eu utilizo aqui fora, porque lá dentro tem outros profissionais que também dependem de, uma, de um resultado do meu trabalho para eles darem continuidade ao trabalho deles. Então, isso é um ponto que está relacionado com as equipes multiprofissionais. Ok até aqui? Alguém liga o microfone e me dá um ok aqui que eu vou passar para o próximo tópico. Beleza. O próximo tópico que ela trabalha é o cotidiano laboral, a rotina do psicólogo jurídico na prática, e a pergunta que norteou esse tópico foi: como você descreve sua rotina como psicólogo do Tribunal de Justiça? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Na próxima página aí a gente vai ver lá no início, né, que o trabalho multiprofissional, ele não se restringe ao ambiente do Tribunal de Justiça. Muitas vezes o trabalho multiprofissional ele se estende para outras instituições. Olha o que ela diz aí no início. De acordo com a necessidade de caso, frequentemente são realizados contatos com outras instituições, tais como conselho tutelar, escola e centro de saúde. E aí elas vão falar da dificuldade do acesso a essa rede, né? De dificuldade do trabalho entre redes, ou interrede, né? Entre instituições seria melhor. Então, se essa dificuldade do trabalho indica para a gente que a gente também precisa saber que um trabalho multiprofissional pode ser realizado não só ali dentro, mas também com outros atores que são externos à instituição, mas que estão relacionados a ela. Ela cita alguns aí, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, se um psicólogo está envolvido num caso que se relaciona a uma criança, ele pode precisar fazer uma visita institucional à escola da criança. Então, essa prática multiprofissional, ela não está reduzida ali. Ela precisa, né, avançar e isso também traz consequências, né?
Avançando um pouco mais aí, eles vão dar um exemplo aí no último parágrafo das ETICs, né? ETICs são equipes técnicas interdisciplinares cíveis. O nome que se propõe nas ETICs, né, são interdisciplinares, elas deveriam ser interdisciplinares, mas no exemplo que ela, né, nos relatos, é muito difícil que um trabalho interdisciplinar seja feito no METIC, porque olha para vocês verem como que ela explica qual que é o trabalho da ETIC. A ETIC é uma equipe técnica, né, como eu disse, interdisciplinar, sim. Esse trabalho das equipes, essas equipes foram compostas a partir de 2009, lá no Rio de Janeiro. E o que consistia essas equipes? A realocação de psicólogos que atuavam localmente em uma vara ou varas únicas para compor uma equipe que tem como abrangência diversas varas de determinada região. A autora cita a existência de uma ETIC responsável por atender até 13 comarcas, né? Então, o profissional deve deslocar-se para diversas cidades, envolvendo dispêndio de tempo, desconhecimento da rede local, né? E ela fala que isso vai trazer efeitos deletérios, ou seja, efeitos ruins para o servidor e para o desenvolvimento do trabalho, que vai ficar, nesse caso, restrito à elaboração de laudos a serem adicionados ao processo. Então, olha para vocês verem, uma determinação externa, né, da Organização Tribunal de Justiça, que influencia o trabalho de maneira a impedir que esse trabalho multiprofissional funcione, ou seja, ou essa interdisciplinaridade seja efetiva. Por quê? Se esse profissional ele vai se deslocar para uma equipe com a qual ele não trabalha cotidianamente, ele vai ser inserido numa outra vara, de uma outra comarca que ele não conhece, é muito difícil fazer um trabalho interprofissional. Né? Então, isso aí é um exemplo de que essa noção de interprofissionalidade, ela nem sempre ocorre. Muitas vezes é multiprofissional, então muitos profissionais juntos. Mas nem sempre é um trabalho inter, que é aquele trabalho de articulação, tá? Pelo nosso tempo aqui, eu estou vendo que eu vou só finalizar esse tópico e nós vamos deixar o último tópico para a aula que vem, tá? Então, eu vou indo aqui finalizar esse segundo tópico da pesquisa. Vou mudar de página aqui. Eu marquei para vocês nessa página que no segundo parágrafo ela vai dizer que essa sobrecarga que o psicólogo dessas equipes passou, né, que eles enfrentavam, não se aplicava a outros cargos da mesma instituição. Por exemplo, no caso de juízes que recebiam gratificação adicional quando acumulam atividades de outra vara. Isso não acontecia com os psicólogos. Né? Então, vocês veem que não há uma equidade entre profissões na mesma equipe. E como é que fica o meu trabalho? Como é que fica a minha disponibilidade para o trabalho? Será que ela não é afetada quando eu percebo que eu realizo um trabalho muitas vezes próximo? É claro que salvo todas as proporções, mas um trabalho que talvez me exija tanto quanto um outro trabalho e eu não sou remunerada como eu acho que deveria ser em comparação com esse outro profissional. Né? Isso também é um ponto a ser considerado. E aí aquela velha questão, né? A falta, ela finaliza esse parágrafo dizendo que a justificativa para esse trabalho a mais do psicólogo é que é uma falta de investimento em ampliação do cargo, né? Não há possibilidade de contratação de novos psicólogos, né? Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se eu não me engano, o último concurso para psicólogo para atuar na primeira instância, se eu não me engano, foi em 2011. Né? O concurso de 2017 não teve psicólogos. Estava previsto um concurso para 2019 que não ocorreu. Eu acredito que em 2020 também não vai. Né? Então, há uma ausência de recursos para novas contratações. E isso acaba pendendo para o lado de alguns profissionais somente. Né? Descendo um pouco mais aí, nessa página ainda, a autora vai falar que a reivindicação de novas contratações pode ser auxiliada pela articulação da equipe de profissionais. Porém, uma entrevistada mencionou que as reuniões da equipe técnica aconteciam semanalmente
Mas as reuniões que eles tinham se limitavam ao tratamento de questões administrativas, não tinha discussão de caso. Mais uma vez, eu coloco aqui, se há uma equipe que deveria ser interdisciplinar, será que ela realmente estava funcionando de forma interdisciplinar, se não havia discussão de caso, somente discussão de aspectos administrativos, né? Será que não se trata de uma atuação simplesmente multiprofissional, né? Outro ponto que eu marco para vocês aqui é uma individualização entre os próprios psicólogos, que eu já citei antes, né, com relação às áreas diferentes de atuação, seja teórica ou seja técnica, lá do ponto de vista das varas. Esse distanciamento não só empobrece a prática, como empobrece o fortalecimento político dos psicólogos, né? E as reuniões com os assistentes sociais, que são os profissionais mais próximos, também não acontecem com a frequência que elas desejavam. Elas estão falando isso aí na página 8, no inicinho lá. Né? Não há essas frequências de reuniões que possam trazer uma contribuição com os outros profissionais de lá. Nosso tempo está acabando. Vou encerrar aqui essa aula. Na próxima semana, então, a gente pega aqui nessa página para terminar o texto. Página 8, tá? Condições de trabalho e possibilidades para atuação profissional. Pode ser? Oi. Já mandei. Sim, sim.